E eu sigo com o Juliano e também com o Caio Coppola. A gente tem agora o nosso debate, o enfrentamento direto. O Podemos, o partido do ex-deputado federal Deltan Dallagnol, começou a coletar assinaturas para protocolar uma PEC que dá ao Congresso Nacional o poder de aprovar ou rejeitar as perdas de mandato determinadas pela Justiça Eleitoral. A medida vem após o ex-procurador da Lava Jato ter a candidatura indeferida pelo TSE por conta da lei da ficha limpa. Segundo a decisão, Dallagnol teria burlado a lei ao pedir exoneração do cargo de procurador do Ministério Público Federal para evitar se tornar alvo de processo administrativo disciplinar, o que o tornaria automaticamente ficha suja. A PEC, articulada pelo partido de Dallagnol, quer ainda que o bloqueio ou a suspensão de redes sociais de parlamentares também sejam decididos por cada uma das casas legislativas. Para a presidente da sigla, a deputada federal Renata Abreu, as mudanças garantiriam a separação dos poderes e evitariam um suposto ativismo judicial nas decisões dos tribunais. A gente lembra que, para ser protocolada, uma PEC precisa reunir apoio de pelo menos 171 deputados ou 27 senadores, o que equivale a 1/3 de cada uma das casas. Vamos ao debate, então. Nesse bloco, como eu disse, estão comigo o Juliano Medeiros e o Caio Coppola de volta, que deu uma passeada e foi tomar um café. Então, caso seja protocolada, vocês acreditam que essa proposta de emenda à Constituição seja aprovada no Congresso? Eu vou começar com o Caio, que é para mostrar aqui as regras para o Juliano, que é novato aqui no nosso debate. Eu acredito que seja muito improvável, viu, Luciana? Eu explico por quê. Porque, ultimamente, com a politização do judiciário, o STF tem exercido tremenda e indevida pressão nos parlamentares. A gente verifica isso em vários casos. Por exemplo, a convalidação da prisão ilegal de parlamentar, Afinal de contas, uma maioria foi formada para manter essa prisão, em âmbito de um inquérito inconstitucional, uma prisão que viola uma série de garantias, entre elas os trâmites devidos para audiência de custódia, juiz natural, enfim, uma série de procedimentos do devido processo legal. Então, a gente viu interferência política do STF nesse caso. A gente também vê pressão política por parte de alguns ministros do Supremo Tribunal Federal quando da votação do registro eletrônico do voto impresso. E aqui cabe um parênteses, em 2015, lei análoga havia sido proposta e teve adesão de nada mais, nada menos do que mais de 400 parlamentares. Depois, a reforma política foi desfragmentada no Senado. Agora, o que muda quando essa pauta foi colocada? Mais uma vez, a ação de ministros, especialmente ministros do STF, que à época eram ligados aí à Justiça Eleitoral, no sentido de frear esse movimento, que é conhecido como o movimento do voto impresso, mas que, na verdade, é o registro impresso do voto eletrônico. Portanto, eu acho que essa pressão dificulta a aprovação da PEC. Muito bem. Juliano, você acredita que essa proposta de emenda à Constituição pode ser aprovada pelo Congresso? Luciano, antes de mais nada, fazer um comentário sobre o mérito. Eu não vejo qual é a necessidade, qual é a urgência do Brasil, que precisa fazer tantas mudanças importantes, parar o Congresso Nacional para fazer uma emenda à Constituição para proteger políticos que estão constantemente infringindo a legislação brasileira, extrapolando o direito de liberdade de expressão, dentre outros crimes que têm sido cometidos. Então, vocês imaginam, o Congresso Nacional vai tirar da sua agenda a reforma tributária, o tema envolvendo a política econômica, restituição dos direitos sociais que foram dilapidados durante 4 anos de governo Bolsonaro, para discutir uma emenda à Constituição, mudar a Constituição do Brasil, para dizer que para que um deputado possa ser preso, mesmo que ele tenha cometido um crime evidente, o Congresso Nacional tem que autorizar. É mais um movimento de blindagem da velha política em relação à sua própria dinâmica, ao seu próprio interesse. Então, eu não vejo nenhum benefício para a sociedade brasileira. E aqui está falando uma pessoa que defende o Estado Democrático de Direito, as liberdades individuais, as garantias, mas, neste caso específico, me parece uma movimentação casuísta do Podemos, que é o partido do Deltan Dallagnol, que depois da decisão da Justiça Eleitoral, vejam bem, quando um parlamentar
a expedição do mandato de prisão por parte do Supremo Tribunal Federal, um deputado federal só pode ser julgado no Supremo, ele está e é relacionado a algum crime que tem a ver com o seu mandato, a Câmara dos Deputados tem que autorizar a prisão. Sim. O que a PEC propõe é estender isso para crimes, inclusive, que forem cometidos, crimes ou ilegalidades que forem cometidas antes do mandato. Então isso não faz nenhum sentido. Juliano, desculpa, eu tenho que te interromper, por isso que eu pedi o Caio para começar. Tenho que te interromper porque você teria 1 minuto e meio, passou um pouquinho. Acho que fica um cronômetro aí na sua tela e você consegue, pelo menos, tentar dar uma olhada no seu tempo aí enquanto você fala. Agora cada um vai ter 1 minuto para a réplica agora é do Caio. Juliano, boa tarde. É só uma questão mesmo de hábito, tenho certeza que daqui a pouco você já pega a manha. Bom, eu queria falar, na verdade, sobre a motivação dessa PEC, né? Porque ela vem como uma reação a uma decisão injusta, né? A gente sabe, isso daí é doutrina pacificada, que toda vez que você vai impor uma restrição a direito fundamental, uma restrição a direito político, você não pode fazer uma interpretação extensiva ou elástica, como se fala no mundo jurídico. A lei era tão clara, olha, não estão na ficha limpa, na lei da ficha limpa, aqueles que respondem a processos administrativos disciplinares. Não era o caso. Havia apenas representações contra o procurador. Então, vocês imaginem o caos que vai ser agora para inviabilizar qualquer candidatura da magistratura ou do Ministério Público. Basta que se apresentem uma série de representações contra essas pessoas e aí, a partir daí, a pessoa fica presa, obrigada a responder a esses processos, ainda que ela seja absolvida no futuro. Caio, para você não tem como não, tá? Verdade, justo. Juliano. Para pedir desculpa antes de mais nada, Lu, mas veja bem, a lei da ficha limpa é muito clara. Se um deputado, por exemplo, tem contra si na Comissão de Ética da Câmara ou do Senado uma representação e a representação ela é instalada e ele renuncia ao seu mandato para se livrar de uma possível cassação, não só quando a representação chegar no plenário, mas quando ela é instalada na Comissão de Ética, este deputado fica inelegível pela lei da ficha limpa. Há um entendimento na lei que, para mim, parece evidente. Deltan Dallagnol tentou escapar da lei da ficha limpa. Tentou escapar das possíveis condenações que ele poderia ter no Ministério Público. Eram 17 processos administrativos, ele já tinha, se eu não me engano, uma advertência e alguma outra medida administrativa e renunciou ao cargo de promotor para tentar se esconder no mundo da política. E o que o TSE faz agora é corrigir um erro cometido pelo TRE do Paraná.